our military equipment. 3 anos após as tropas russas invadirem a Ucrânia com o objetivo de varrer o país do mapa, Trump criticou duramente o homem que rejeitou o conselho do governo Biden de fugir de seu próprio país e, em vez disso, resistiu ao ataque russo sozinho, estabelecendo a Ucrânia como linha de frente na luta pela liberdade e democracia europeias. Trump, que exige homenagem constante, o que não é uma característica tão rara entre os políticos, particularmente esperava de Zelensky bajulação. Em vez disso, Zelensky achou que seria uma boa ideia se envolver em uma briga barulhenta com o líder dos Estados Unidos no Salão Oval, com um homem que tem experiência infinita em duelos de insultos e para quem um dos lemas de sua vida é o famoso "você está demitido". What we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Na tarde de sexta-feira, assistindo à cobertura do encontro de Donald Trump e Volodymyr Zelensky em Washington, testemunhamos uma dura lição de Realpolitik em um curso intensivo de psicologia aplicada. Algumas conclusões desse espetáculo deprimente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu vice, James David Vance, bateram boca com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, em pleno Salão Oval da Casa Branca, na sexta-feira 28, diante da imprensa e câmeras de televisão. Na discussão, Trump chamou o ucraniano de ingrato e o acusou de apostar na Terceira Guerra Mundial. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. A leitura da história de Trump é moralmente avessa. Ao traçar equivalência entre Rússia e Ucrânia, Trump ignora a negação de Putin do direito da Ucrânia de existir. Nos campos universitários, estudantes e professores progressistas há muito criticam a política dos Estados Unidos e a guerra eterna com o slogan "sem sangue por petróleo". Se eles entendessem melhor a história, poderiam perceber que a semelhança na política dos Estados Unidos entre as administrações é uma rejeição às tentativas de anexar e apagar outros países. No período pós-Segunda Guerra Mundial, isso explica o envolvimento do presidente Harry Truman na Coreia, a intervenção do presidente Lyndon Johnson no Vietnã, o resgate do Kuwait por George W. Bush, o envio de tropas americanas para a Bósnia por Bill Clinton e a relutante reentrada de Barack Obama no Iraque e sua intervenção na Síria. A Ucrânia quebra o molde apenas em sua disposição de lutar contra as tropas americanas ausentes. Em teoria, pelo menos até a briga de sexta no Salão Oval, a Ucrânia era a aliada perfeita para uma Casa Branca liderada por Trump. Onde mais Trump poderia encontrar um país disposto a sacrificar tanto enquanto exigia tão pouco por sua liberdade? Ao jogar Zelensky debaixo do ônibus, Trump não apenas encoraja a Rússia a exigir mais da Ucrânia, mas também coloca a Europa em perigo mais diretamente. OTAN ou não, os Estados Unidos simplesmente não virão em defesa da Estônia, Letônia ou Lituânia, muito menos da Polônia. Eles estão por conta própria. Nem a Rússia poderia ser o único agressor. A Turquia, por exemplo, busca metade do Egeu e todo o Chipre. Alguém apoiaria a Grécia e o Chipre se a Turquia invadir? A falha fundamental na lógica do subsecretário de Defesa indicado, Elbert Colby,
sempre foi que aqueles que dão desculpas para virar as costas para a Ucrânia, de alguma forma se uniriam em defesa de Taiwan, em vez de dar desculpas semelhantes, talvez gritando em torno do próximo Kobe ambicioso que argumentaria que Taiwan não vale a pena e, em vez disso, os Estados Unidos deveriam manter sua pólvora seca para alguma outra vítima em potencial. A coragem da convicção tem faltado em Washington há algum tempo. 2 décadas atrás, John Kerry estava antes da guerra do Iraque, antes de ser contra ela. Muitos republicanos entraram nas negociações de Trump sobre a Coreia do Norte e o Talibã, sabendo que ambos eram estrategicamente estúpidos. Muitos democratas podem hoje condenar o abandono da Europa por Trump, mas qual é realmente a diferença entre o que Trump faz à Europa e o que o conselheiro de segurança nacional da era Biden, Jake Sullivan, fez com seu abandono dos afegãos? Isso tinha que acabar, brincou Sullivan, enquanto os afegãos arriscavam suas vidas para fugir do país. Talvez os democratas digam que o Afeganistão não é a Europa, mas isso é sem dúvida mais um julgamento racial do que estratégico. Francamente, não precisa ser um ou outro. Abandonar o Afeganistão foi errado, abandonar a Ucrânia também é. As eleições importam e Trump venceu com folga, mas 2028 se aproxima rapidamente. O que os Estados Unidos precisarão são de líderes, independentemente de seus partidos, homens e mulheres com a coragem de suas convicções, não analistas de notícias a cabo que mudam e revisam suas crenças conforme os ventos mudam. Isso não é liderança. Há muito em jogo agora. O povo americano e, francamente, o mundo livre merecem insights sobre as verdadeiras crenças e valores de seus líderes em potencial, em vez dos pivôs de criações de consultores políticos orientadas por pesquisas e foco. Washington ou o mundo livre não podem mais suportar alguém que era a favor da Ucrânia ou de Israel ou de Taiwan antes de ser contra eles. Por um lado, nessa troca acalorada de socos verbais, o presidente ucraniano provavelmente esqueceu que a América não era mais uma aliada incondicional de seu país, que hoje ela exige muito mais da Ucrânia do que promete e que manter qualquer apoio adicional de Washington exige que ele alcance as alturas da maestria diplomática. Para ser franco, o tom e o estilo que podem ser politicamente eficazes em Kiev não precisam necessariamente funcionar do outro lado do oceano. Trump, por outro lado, estava em seu elemento. Ele sabia que era o tipo de presidente que seus apoiadores mais fervorosos queriam ver, inflexível, atacando, demolindo seus adversários. Mesmo que esse adversário seja o líder de um país que se tornou vítima de uma agressão brutal, talvez até mais. Trump, para dizer o mínimo, nunca gostou nem da Ucrânia nem do próprio Zelensky. Hoje há apenas mais raiva e aversão clara nele em relação ao presidente ucraniano. Podemos ficar irritados com essa espantosa falta de empatia pela nação sofredora. Podemos ficar surpresos que Trump fale ao mesmo tempo em palavras calorosas sobre o sacrifício feito pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, sobre as maravilhosas perspectivas de negócios para os Estados Unidos e a Rússia, ou sobre os bons oligarcas russos. Que ele chama Zelensky de ditador, mas se recusa firmemente a usar o mesmo termo quando perguntado sobre Putin. No entanto, esse é o tipo de país das maravilhas para o qual Trump nos convidou a todos, e esse é o mundo em que vivemos hoje. Só podemos esperar por um rápido despertar. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!